Ética do Sinai. Qual é a Mishnah? Capítulo 5, Mishnah 9. Para vocês é a 7. Então, do livro azul, 7. Do livro avermelhado, Ética do Sinai, é o 9. Então, diz assim: 7 são os atributos típicos do ignorante e 7 os do sábio. Primeiro, o sábio não fala diante de quem é maior do que ele em sabedoria e em número. Segundo, ele não interrompe a fala de seu colega. Terceiro, ele não é afoito em responder. Quarto, ele faz perguntas pertinentes e responde apropriadamente. 5, fala primeiro sobre o primeiro e por último sobre o último. 6, sobre algo que não aprendeu, ele diz: não aprendi isto. 7, e ele reconhece a verdade. Os opostos destes são encontrados em um ignorante. Muito boa essa palavra. Então, aqui, deixa eu ler o que ele está dizendo, porque aqui ele vai falar da palavra em hebraico. Então aqui diz assim, antes de começar a ler, só pelo enunciado todo mundo já tem uma noção, né? Então olha, 7 são os atributos típicos do ignorante e, aliás, 7 são os atributos típicos do ignorante e 7 os do sábio. Então veja, o que ele faz de interessante aqui? Ele mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falando de quem? Do ignorante ou do sábio? Mas ele começou falando de quem aqui? 7 são os atributos típicos do ignorante e 7 os do sábio. Mas ele começou falando de quem? Do ignorante ou do sábio? Do sábio. E ele termina expondo o ignorante? Não, ele termina dizendo assim: os opostos destes são encontrados no ignorante. Então, eu estava comentando aqui outro dia, antes de ontem com a Andy, tem um jogador de futebol do São Paulo, o Hernandes, ele tem um apelido de profeta. E ele, sem lidar com religiosidade, essas coisas, ele coloca na cabeça dele que tem certas coisas que você não deve falar, para você não atrair. Isso é um conhecimento esotérico do mundo? Mas é um conhecimento judaico? É um conhecimento judaico. Então, o que ele fez, a Rede Globo foi fazer uma entrevista com ele, e nas perguntas que se faziam a ele sobre a condição que o time dele está, lá nas últimas posições, que um time cair para a segunda divisão do porte de um time grande significa o quê? Prejuízo, vexame, humilhação, e vai por aí afora. Isso é atributo de sábio ou de ignorante? Isso é coisa boa ou é coisa ruim? Coisa ruim. Então, coisa ruim você deve falar? Não. Então, o repórter faz a pergunta para ele não responde, ele dá um sinal com a mão. Quando ele fala sobre rebaixamento, ele faz assim. Ele não fala. Por quê? Ele diz: eu não vou pronunciar essas coisas porque eu não penso nisso, porque isso não vai acontecer. Isso é ensino judaico, tá? Para que você vai falar uma coisa negativa? Se você porventura fala alguma coisa negativa, o que você deve falar em seguida? Que Deus não permita. Se é um nome negativo, eles falam que seu nome seja apagado. Entendeu?
Quando fala uma bênção de um sábio, se declara assim, que é bendita a memória, tá? Porque é louvável, você está exaltando. Quando é um nome ruim que desperta sentimentos de agressividade, coisas ruins, aí eles falam que o nome seja apagado. Ok? Então, a mesma coisa está acontecendo aqui. Você vai falar as qualidades de um ignorante? Para quê? Para que gastar tempo com essas coisas? Simplesmente exaltou as qualidades boas e no final fala que o oposto pertence a quem? Ao ignorante. Então, olha o comentário. Essa Mishnah é muito boa, rica em comentários. Então aqui está dizendo que a palavra hebraica golem, vocês não estão vendo aí porque ela aparece aqui no hebraico, tá? Nesse texto que a gente leu, no hebraico aparece a palavra golem. E então a palavra hebraica golem nesta Mishnah significa algo sem forma definida, como argila antes de tornar-se um recipiente, ou como o corpo de Adão, antes de receber vida do Todo-Poderoso. Segundo Midrash, por analogia, a pessoa cujo caráter e potencial ainda não se formaram, também é assim denominado. É uma comparação. Essa parte eu posso... Agora deixa eu falar uma outra coisa. Então diz assim, que a abordagem adotada por essa Mishnah, ela é admirável. Menciona o Golem primeiro e depois o Raham. Raham é o sábio. Contudo, menciona somente, é o que eu falei, as características do sábio, limitando-se a dizer o oposto destas é encontrado no ignorante. Diferente de Avot de Rabi Natan, que cita quais são estas características opostas, a Mishnah as omite. Como resultado, nossa atenção se concentra nos modos favoráveis de comportamento que deve imitar aqueles indesejáveis e negativos. Não tem oportunidade de serem gravados em nossa mente. Tá? Então a ideia é essa que a gente já havia falado. Conforme você vai falando alguma coisa, para que você vai falar aquilo? Porque na hora que você falar, o teu cérebro processou para que você pudesse falar, articular a palavra. Na hora que você articula a palavra, o teu cérebro está processando de novo para você ouvir. Você ouviu o som que você falou com a tua boca. E para você entender aquilo que você falou com a tua boca, essa parte do cérebro temporal, ela vai fazer você ouvir e vai te dar um entendimento daquilo que você ouviu. Entendeu? Então, quer dizer, é uma sequência de situações, no sentido fisiológico, que vai gravando esse mal dentro de você. Porque você pensa assim, nossa gente, eu só falei uma vez. Você falou uma vez, olha, você pensou, você emitiu um som, depois, você pensou, já forçou, emitiu um som para falar, forçou de novo. Você ouviu o que você falou, gravou de novo. Então não é uma coisinha só, é uma sequência de gravação. E aquilo fica dentro de você. E além de estar dentro de você, por ter se pronunciado, você está dando ordem ao universo. As palavras, é só lembrar. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20. Que as palavras que são lançadas ao ar, elas são captadas por aqueles que têm asas, e elas vão dar conta daquilo que se falou. Entendeu? Agora, esse tipo de comportamento, ele é natural das pessoas. E porque é natural das pessoas, muitas coisas que ocorrem com as pessoas
fazem delas um ignorante e não um sábio. Agora, ele vai falar de algumas situações. Olha, o rei Salomão aconselha: aquele que responde antes de ter ouvido mostrará insensatez e receberá humilhação, pois, como indica Arabi Bahia, se dissermos o mesmo que o outro pretendia dizer, pareceremos tolos, e sairmos do tema em pauta, passaremos vergonha. Vocês já viram numa aula, na aula de escola, numa reunião de trabalho, tem pessoa que ergue a mão e faz uma pergunta. A pergunta que a pessoa fez, praticamente no assunto da aula o professor respondeu. Então, por que ela fez aquela pergunta? Aí é trabalhado a ideia que você vai vendo que tem pessoas que ela faz uma pergunta que ela não está nem interessada na resposta, ela quer aparecer para os demais. Tem muito disso. Gente, na sala de aula, na minha época de faculdade, tinha uma pessoa que toda aula, numa determinada aula, levantava a mão, fazia a pergunta, sempre era a mesma coisa. A gente já sabia qual era porque não tinha a ver com a resposta. Nós vimos aqui que você deve esperar a pessoa terminar o que está falando. Eu disse hoje para a Índia: essa aula de hoje vai ser boa. E eu mesmo já caí nela algumas vezes. Quem não lembra um dia que a Lu estava entregando uma palavra aqui que envolvia um assunto psicológico, e eu estou sentado praticamente na primeira fila, estou ouvindo o que ela está falando, esperei ela terminar, esperei com paciência? Não. E aí eu levanto a mão, estou interrompendo o teu raciocínio, e no ajudar, eu não ajudei, eu atrapalhei. Porque na hora que eu tentei ajudar, quer dizer, eu fiz ela ficar sem graça. Porque com jeito ela falou assim: calma, você não esperou, é aí que eu ia chegar. Então, quer dizer, ela estava num trabalho de conclusão, e na minha interrupção, por quê? Porque eu já fui lá na frente, eu já entendi o que ela... Mas eu tinha que ter dado tempo para a pessoa. E é esse tipo de coisa que está dizendo: nessa parte eu fui sábio ou fui ignorante? Eu fui ignorante. Porque, primeiro, como diz ali, você não deve interromper aquele que está falando antes que ele tenha terminado de desenvolver o assunto. Por quê? Porque você interrompendo, você vai fazer uma pergunta que no decorrer daquela fala dele, ele iria responder, você não ia precisar perguntar. Entendeu? E outra coisa que diz aqui, como nós já citamos, fazer uma pergunta dentro do tema. Porque se faz uma pergunta fora do tema, você vai colocar a pessoa em situação difícil. Porque, primeiro, quebra o raciocínio dela, e segundo, o assunto a ser tratado pode ser que ela não tenha a sabedoria suficiente para responder aquele assunto. E aí você expõe a pessoa. Aqui cita um caso. Eu já falei do meu caso negativo. Então está dizendo aqui: olha, se você estiver numa reunião, deve deixar os mais sábios falarem primeiro. 2. Depois, se um colega falar, não deve interrompê-lo. 3. Se ao finalizar o discurso, este colega lhe fizer uma pergunta que você precisa responder, não o faça precipitadamente, enquanto ainda está aturdido e confuso. 4. Se o orador tocou em um tema sobre o qual você deseja perguntar, limite suas palavras à questão em pauta. 5. Quando for sua vez de falar, organize seus pensamentos em sequência lógica ou cronológica. Fale primeiro sobre o primeiro
e por último sobre o último. 6. Junto com seus pontos de vista e ideias, cite as autoridades de quem as aprendeu ou inferiu. Se apresentar algo original, não receie em apresentá-lo honestamente como tal. 7. Se depois que todos os lados da questão tiverem sido ouvidos, você perceber que a outra pessoa tem razão, reconheça. Você vai falar assim, mas isso hoje não tem nada a ver com a nossa vida. Como que não tem a ver com a nossa vida? Onde a senhora tem ido as suas tardes? Numa escola. Quantos aninhos a senhora tem? 81. Não completou ainda, mas o mês que vem já está aí. 81 anos de idade. Ela podia falar, não, isso aqui não é para mim, eu já vivi minha vida toda. Mas aonde ela tem ido? Não está indo junto com pessoas? E quando você está com pessoas, não se está aprendendo coisas? Você está numa reunião em família, não é para colocar isso em prática? Você está numa reunião entre pais e filhos, igual na escola, não tem que aplicar um princípio desse? Numa reunião de trabalho, numa conversa entre marido e mulher, se você atropela a fala do outro, você quebra o raciocínio, você não vai conseguir pensar, ou seja, você não vai ter comunicação, e ao contrário, você vai ficar expondo pessoas, e isso, humilhar o outro em público, a Torá condena. Todo mundo lembra a história de Jó, pelo menos sabe quem é Jó, aquele que ficou doente, que perdeu tudo, e que vieram os amigos. Os amigos que vieram, tinha um que era mais jovem. Aqui nesse comentário ele cita esse pedaço. Quando este mais jovem ficou quietinho e deixou, primeiro todos eles ficaram uma semana do lado do Jó sem falar nada. Uma semana, são 7 dias. Sentado do lado dele, sem abrir a boca, sem falar uma palavra. Imagina que exercício, sem falar nada. Depois, quando começaram a falar, o mais jovem teve paciência e deixou que os mais velhos falassem, que os mais sábios falassem, que aqueles que tivessem mais conhecimento falassem. Depois, ele começou a dar a versão dele. Estou me lembrando aqui que ele conta aqui também um comentário, que alguém estava dando uma palestra, e ele já tinha falado da palestra por mais de 1h30, sozinho, sem dar palavra para ninguém. E aí, ele solta essa palavra assim, quem estava falando, né? Eu ouvi de uma pessoa, na hora que ele falou isso, eu ouvi de uma pessoa, dando sequência naquela fala dele que já durava 1h30. Uma pessoa que estava no auditório levantou a mão e falou assim, isso é impossível. Aí ele parou a aula, olhou para a pessoa e disse, por que você está dizendo que isso é impossível? Você não sabe o que eu ia falar? Aí a pessoa respondeu assim, isso é impossível, porque até agora você já falou por 1h30 e não deu oportunidade para ninguém. Então não tem como você ouvir de uma pessoa, porque você não dá oportunidade para a pessoa. Então você não ouviu, porque você não ouve. Sabe aquele casamento que só um tem razão? Ele deixa você falar? Não deixa. Mas na hora que dá uma discussão, uma briga, a pessoa fala assim, senta aqui, fala comigo. Você não abre a tua boca, você não fala nada. Mas a pessoa não deixa, porque na hora que você começa a falar, a pessoa já te corta e já vem com o discurso pronto. E tem gente que é mestre em inverter as coisas. Tem gente que é mestre em fazer, e olha, não é poucas pessoas não, um grande número de pessoas é mestre. Alguém já ouviu aquela questão, vou usar um termo aí que igreja evangélica padece nisso até hoje,
Sabe qual é o tema? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E isso tem feito com que as mulheres, nessa questão em ser submissa, elas perderam o direito delas de falar, de colocar a ideia, de mostrar a posição como pessoa, qual é a sua personalidade, aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela é. Por quê? Tem um caso que agora eu não posso falar o nome, nem quem é a pessoa e nem quem me contou, porque aí fica difícil, mas o teor eu posso falar. Então uma determinada pessoa estava numa reunião na igreja dela na época, e aquele pastor falou sobre uma decisão que ia ter que tomar, tá? E no final ele fala assim, se no final das contas a minha opinião for diferente da minha mulher, prevalece a minha, porque a mulher tem que ser submissa ao marido. Aí a pessoa, essa que vocês conheceram um dia, disse assim, ora, então eu nem vou participar de uma reunião, nem vou dar opinião, não vou falar nada, porque de que vai valer? Se a minha opinião for diferente da dele, vai prevalecer a dele, então para que serve? E gente, há livros escritos, palavras declaradas, gravadas em áudio, em vídeo, tudo em cima de um assunto desse. Até hoje há o ensino corrente de que a mulher é submissa ao marido. Mas aí, e olha que interessante, é dito que de onde foi que Deus tirou a mulher? Quando a mulher foi feita, ela estava onde? Não no pensamento judaico. Pense aquilo que você ouviu um dia lá do ensino cristão, que Deus fez a mulher tirando de onde? Da costela do homem. Aí eles falam assim, tá vendo, gente? Um monte de gente prega isso e fala, tá vendo? A mulher foi tirada do lado do homem, portanto ela não é capacho, aquele tapete que fica na porta, que você pisa em cima, né? Bate o pé em cima e entra. Então ele fala, a mulher, a tua mulher, a mulher amiga, a mulher funcionária, a mulher esposa, ela não é capacho, porque a mulher foi tirada do lado, então ela é para andar ao lado, nem na frente e nem atrás. Isso está certo? Está certo, não é bonito? É. E na prática? Na prática Deus fez um pacto com o homem, a posição que vale é o homem, a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas espera aí, a mulher tem que ser submissa ao homem, mas ela então ela é capaz ou ela foi tirada do lado? A prática. E o duro que quem prega isso não tem moral, porque na casa dele vale essa coisa. É igual aquela coisa assim, nós vimos aqui o seguinte, se você está errado, aqui foi dada uma sugestão, aceite, não é isso? Outro tema polêmico dentro de questões religiosas, aí eu estou falando isso porque a gente viveu muito tempo lá atrás, lá dentro, e sabe como funciona, que é assim que funciona. Alguém chega e fala assim para o líder, né? Fulano, está acontecendo tal e tal coisa. Aí ofendeu a ele, né? Aí ele fala assim, cuidado, minha irmã, a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. Ou seja, não pode corrigir, não pode falar, não é? Outra coisa que aqui fala, que vocês vão achar muito estranho, segundo a Torá, deixa eu olhar lá para o filho. Então diz assim, que o filho, quando está olhando o pai e mãe falando, ele não deve se pronunciar. Ele tem que esperar o pai e a mãe falar, e depois que terminou de falar tudo, aí que ele vai trazer a palavra.
Vocês já ouviram aquele dito popular? Olha a sabedoria popular. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. É sabedoria popular. E por que eles falam isso? Nós estamos aqui numa roda, né? 5 pessoas aqui. Se a gente está em 5 ou em 1000, desde que a gente... Você já viu quando tem 5, 10 pessoas, ou você está numa mesa almoçando, aquelas mesinhas que é de 4, aí tem alguém mais ali perto, aí você está falando com uma pessoa aqui, aí esse daqui começa a conversar com esse. Não fica um negócio esquisito? Aí eu estou dando uma resposta aqui para essa, e essa daqui está contando para esse daqui. Aí fica um negócio, tem que ter bom senso, alguém tem que parar de falar. Se o outro aqui não parou, então a gente tem que ter bom senso, pelo olhar a gente se comunica. Espera um pouquinho, deixa eles terminarem aqui. Gente, em sala de aula, quem nunca passou o vexame, não sei se foi só eu, mas eu acho que vocês já devem ter passado o vexame também. Tem caso que muitas pessoas ficaram doentes no sentido psicológico por problemas em sala de aula, tá? Eu nem preciso falar de pessoas, posso falar dele lá mesmo. E ensinar matemática para ele, né? Aí, ensinar matemática, enquanto estava jogando lá no videogame, ó, o negócio era todo vapor. Sentava ali para fazer lição, 2 vezes 2. Aí ele olhava assim para mim, aquela coisinha assim, né? Olhava para mim, 2 mais 2. Calma, estou pensando. 2 mais 2. Aí, calma. Estou com sono, pai. Calma. Aí, pai, você está nervoso? Ué, 2 mais 2, não é possível, você não sabe 2 mais 2. Aí a pessoa se afasta um pouco, calma. Se não tá. Aí olha para o chão. Aí, tá bom, depois a gente faz isso. 10 minutos, entra e vai no quarto do fulano para você ver. Tá lá no maior fogo lá. Cadê o sono? Vou ensinar matemática de novo. 5 mais 5. Aí pensa. Aí você vai, daqui a pouco, pá, você explode. Vira um trauma? Em algumas pessoas viram, como virou em pacientes que eu já tive. Fulano já estava na faculdade, primeiro ano de faculdade, sabia a matéria totalmente na cabeça, chegava na sala de aula, não conseguia responder a prova, sabendo a matéria. De onde estava esse trauma? Ela que não estudava? Ela que não sabia? Era uma aluna? Não era uma aluna. Sabe aonde nós chegamos? Nesse tipo que eu falei com ele lá. Quando criança, a mamãe estava dando aulas para essa aluna, que era a filha, e sempre era em cima da ignorância, da gritaria, da proteção. A menina achou que não ia aprender, ou seja, ela não podia responder. Entendeu? Está dentro desse tema aqui que nós estamos falando. Eu não estou dizendo não, está dentro desse tema. Tá? Ela não aprendeu a desenvolver o raciocínio dela, passou a ter medo de expor a condição dela. Por quê? Porque a mãe era implacável. Sabe como curou isso? Chamou a mãe e a menina teve que expor mãe. Agora você imagina a mãe na faculdade, você tem o quê? 20, 21 anos. A mãe, para ser mãe de 21 anos, ela tem que ter no mínimo 20, né? Para ser mãe de uma pessoa de 21 anos, ela tem que ter no mínimo 20. Mas essa tinha mais. Tinha 40... 50, 20 quando engravidou. É isso que eu estou falando, quando engravidou. Porque ela engravida com 20, a menina está com 20, ela já está com 40, tá?
Entendeu? Ó a matemática, gente. Aí, você vai falar para a mãe fala assim, mas já foi muito tempo atrás isso, eu já esqueci. Ele fala, filha, perdoa a mamãe. E aí se abraçaram, choraram, te perdoo. Próximo semestre, próximo bimestre, prova. O que você acha que aconteceu? A menina conseguiu ou não? Conseguiu. Não teve problemas mais na escola. Então, experiências nessa questão de... em sala de aula, eu dizia também que um professor expôs uma pessoa na sala de aula. Sabe aquele negocinho? Você aí, gordinho. Você aí, esse pretinho. Hoje não se faz mais isso. Mas lá na minha época... E o quatro olhos? Ei, quatro olhos. É terrível, gente. Terrível. E aquelas crianças que tem algum problema ali na sala de aula e os amiguinhos chamam ela de louco depois. Olha lá o louquinho. Aí você fala assim, bom, então esse assunto aqui não faz parte da nossa vida? Só está falando de sábio e de ignorante? Está falando de mim e de você. Está falando do nosso dia a dia. Nós relacionamos com pessoas. Você não pode pensar só no sentido do sábio, aquele conhecimento erudito, de conhecimentos textuais. É no sentido, a vida. Sabe por que a Torá fala para você? Primeiro, você tem que respeitar os ensinos dos mais velhos. A gente vive colocando texto na internet, não é? Sabe o que você deve fazer quando você coloca uma frase? Você tem que colocar de onde você ouviu aquela frase. Tem coisas que é tão popular que você não sabe quem falou, então eles escrevem embaixo, domínio público. Porque aquilo ficou tão conhecido que passou, não tem direito autoral mais, passou a ser de domínio público. Mas quando você ouve uma palavra, você deve falar, igual aquela que eu sempre falo, olhando ali, do olho, né? Eu tiro os meus olhos e o coloco no lugar dos teus. Então tu arrancarás os teus olhos e os colocarás no lugar dos meus. Então eu passarei a ver com os teus olhos e você com os meus. Tá? Quem falou isso? Eu não lembro. Às vezes a gente não lembra, mas quando você lembra, deve falar. Terence, Otacílio, você deve falar quem é que disse aquilo. Porque senão quem está ouvindo vai achar que aquilo é seu. É apropriação indébita. Oi. Nada. Filósofos, grandes pensadores, aí fulano vai a quem falou tiririca. Pois é, mas o tiririca é o tiririca. Pois é, só que aí já ficou já usaram o nome dele, tiririca, porque como o tiririca só fala besteira. Então agora quem falou? O tiririca. Como você está dizendo que a gente tem que dar o crédito? O tiririca, aquele que era o palhaço, trabalhava lá no... O que quer dizer? Tiririca, como diz aqui, se você não sabe alguma coisa, não tenha vergonha em dizer não sei. Eu não sei. Então, isso eu sabia, mas será que o tiririca real é isso daí? Aí a gente não sabe, mas, verdade, a gente fala de tiririca, inclusive da calçada, aquelas... Hã?
Isso mesmo, é uma teimosa, né? Não morre de jeito nenhum. Então, essas questões todas que vai falando aqui, entra em conceitos bíblicos. Eu citei um aí, eu não, estou citando aqui o que o livro está fazendo comentário, inclusive está bem aqui na minha frente no texto. Aquilo que eu falei, olha só, falando do jeito dele certinho. Quando a desgraça recaiu sobre Jó e seus amigos, foram conversar com ele, Elihu esperou para falar com Jó, porque eles, os 3 outros, eram mais idosos que ele. E Elihu respondeu e disse: sou jovem em dias, e vós sois anciãos, por isso fiquei indeciso e com receio de dar minha opinião. Eu disse: desde que aqueles de muitos dias falem, e desde que muitos anos ensinem sabedoria. Eis que esperei por suas palavras, dei ouvidos a vosso sábio raciocínio, até que vós encontrastes vossas palavras, e vos dei minha atenção. Elihu ficou em silêncio até que eles tivessem terminado, esperando adquirir sua madura sabedoria. Tem uma coisa muito legal que eu li hoje, que fala assim, eu tenho certeza que você já fez também mau uso dessa palavra. Quando diz assim, quando um judeu fala assim, neste assunto nós estamos de acordo com a nossa tradição. Aí você lê uma coisa assim e fica sem entender o que é que está sendo explicado, porque tradição no sentido da Torá é uma coisa, tradição no sentido brasileiro, onde a gente está, daquilo que você aprendeu, é outra coisa. Tradição simplesmente aquilo é o mais comum. Quer ver um exemplo? O mais comum que você já ouviu, você vai conversar com um católico e fala assim: por que você é católico? Aí ele fala assim: porque eu nasci católico, porque minha mãe e meu pai são católicos, então eu sou católico e vou morrer católico. Mas você vai à igreja? Não. Então, ele não é católico. Mas ele fala que ele herdou aquela religião por tradição e foi passando comportamento. É aquela história que a gente brinca. Muitas coisas que nós falamos, todo mundo não fala assim, não adianta chorar o leite derramado, né? Você tem que limpar. Outra coisa, não chore a morte da bezerra. É isso? A gente já explicou aqui que essa questão de chorar a morte da bezerra é uma palavra do tempo dos judeus aqui no Brasil. Quando a Inquisição chegou, não podia mais estudar Torá. Entendeu? Torá. Chorar a morte da bezerra, para eles, é uma linguagem que ficou para eles expressarem a tristeza de não poder sentar e aprender a Torá livremente. Então eles estavam tristes porque eles não podiam estudar. Por isso, chorar a morte da bezerra. Outra coisa que ficou muito famoso em Minas Gerais. Famosas Minas Gerais. Oh, Minas Gerais. A mesa de madeira que tem uma gaveta aqui, né? Aí, por que tem aquela gaveta na mesa? Para esconder o prato. Agora, para esconder o prato porque a pessoa é mesquinha, passou uma novela muitos anos atrás, faz muitos anos, porque eu estava no primeiro ano colegial. Faz muito tempo. Vamos ver quem assistiu essa novela. Nonô Correia.
Quem lembra do nonô? Não? Não lembra quando, né? Eu lembro, eu estava no primeiro ano colegial. Isso aí deve ter sido 81. Em 1981. 1981 eu já estava no primeiro ano colegial. E o nonô Correia na casa dele, aquela mesa de madeira. O Edson Celular, que vocês veem bonitão hoje, ele era novinho. E ele era filho lá. Será? Acho que era ele mesmo. Aí tem a mesa, estão lá jantando. Batia na porta. Cada um tinha que puxar a gaveta e colocar o prato lá. Por quê? Porque ele não queria dividir a comida com quem estava chegando. Tá? Mas esse motivo passou para o popular, que a mesa tem essa gaveta para você poder esconder a comida. Qual é a origem disso? Judaísmo no Brasil. Novamente, nessa mesma época que eu estava dizendo, os judeus estavam impedidos de viver a sua vida com Deus pela Torá. E se eles fossem denunciados, eles seriam castigados e levados até a morte. Então, o que eles faziam? Tinham essa mesa com a gaveta embaixo. Então, no dia de Shabat, por exemplo, hoje é Shabat já. Então, se eles estão fazendo o jantar, o Seder de Shabat, e chegava alguém na casa, eles pegavam o prato, como a senhora disse, e guardavam embaixo. Mas não porque eles não queriam dividir a comida, eles eram mesquinhos isso. Não, eles não queriam que a pessoa que chegou pudesse perceber que a comida que eles estavam comendo era uma comida kosher. Era uma comida que o Eterno ensinava que deveria comer. Entendeu? Aí a pessoa chega, olha, mas vocês não são cristãos? Somos. Mas essa comida é de judeu. E aí vai lá, conta, lá naquela casa, nessa série que a gente viu aí pela Isabel, que os reis católicos da Espanha, nossa, como os judeus sofreram ali. Era assim, é um comportamento. Estava olhando o jeito que a pessoa se comportava, porque era a Inquisição naquela época. E eles, para poder confessar, vocês já devem ter visto isso em filme, amarra a mão lá para trás, os pés na outra máquina, e é uma corda, e a pessoa aqui atrás vai rodando, e o corpo da pessoa vai esticando. Olha, quem que não confessa numa situação dessa? Não, eu sou inocente. É inocente? E o negócio vai puxando, e você berrando, daqui a pouco você, eu confesso, porque você não aguenta aquela dor. Tá? Então todas essas coisas, todos esses assuntos, é a questão de você não expor a pessoa e poder aprender. Olha que legal. Então aqui diz assim, peraí, onde está essa palavra? O termo hebraico lifnei tem duas acepções. Ele pode significar antes, tá? Ou seja, que devemos esperar que a pessoa mais sábia fale primeiro, tá bom? Porque antes é o termo lifnei. Quando a desgraça recaiu sobre Jó e seus amigos, aí é aquilo que eu já li aqui, tá? Aí o segundo termo, mas lifnei também significa diante de. No estudo da Torá, se surge um tema de lei, quando seu mestre está presente e você se adianta, dando sua opinião antes de ouvir a dele, está usurpando a autoridade do seu mestre. Se um aluno legislar na presença de seu rabino, é passível de pena de morte por parte do céu. E diante de seu pai ou mãe, a pessoa não deve emitir sua opinião, até que seus pais tenham falado. A mãe começa a falar, não vem não.
Não é assim, gente? Não vem, não. Ou então, nem abriu a boca, ela já está vindo, já grita, e já vai você. Então, o filho já vem com o cartão vermelho. Ou então, o filho já fala, stop, sacadinho. Está vendo? Não dá, né? Mesmo que o rabi ou seus pares não tenham a intenção de falar sobre um assunto, é mostra de descaso e arrogância que um jovem ventile seus pontos de vista. Contudo, a edição atual da Mishnah diz bifiné ao invés de lifiné. Por quê? Bifiné ao invés de lifiné, que só pode ter significado em presença de. Bom, aqui vai falando não ser afoito em responder, não interromper a fala do colega, faz perguntas, deve fazer perguntas pertinentes e responder apropriadamente. Fala primeiro sobre o primeiro e por último sobre o último. Por exemplo, você que começou esse curso na Unicamp, você pode usar esses conhecimentos para você absorver o máximo dos colegas mais experientes que você, dos monitores, que é mais experiente que você, e os monitores têm que absorver de quem? Do professor, do orientador. Você imagina, uma pessoa vai fazer pós-graduação, um doutorado, ela tem que ter um orientador. Imagina ela querer ensinar o orientador. Não tem como. Tá? O nosso país, ele não dá atenção à terceira idade. Entendeu? Nesse sentido, o Brasil é um povo sábio? Não. O Brasil é um país que ninguém podia passar fome. Porque é um país, segundo pesquisas aí, se não é o primeiro, é um dos primeiros que mais joga comida fora. Restaurante não podia pegar aquela comida, esse sobra é força de expressão, tá? Não é sobrar no sentido de lixo. Ele não podia pegar aquele alimento e conceder para as pessoas que estão necessitadas, não podia gerar o famoso sopão que socorre pessoas, mas eles não fazem. Passou uma reportagem no Rio de Janeiro sobre Ceasa, não sei se lá como que chama lá, aqui para nós é Ceasa, né? Aqueles alimentos que eles vão colocando, tinha gente que ia lá, nessa parte que era para o povo pegar, ele ia lá, ele pegava aquilo lá, fazia uma seleção e ia vender nos restaurantes. Então aquela comida que você pagava caro numa salada, o restaurante comprou, só que ele comprou de uma pessoa que pegou de graça refúgio no Ceasa. Você vai esperar o quê de uma pessoa que faz uma coisa dessa? Você está no ônibus, esquece seu documento. Tudo bem, você pegou um documento, você vai querer devolver. Esquece um celular de última geração. Aí já corre o olho dando um jeitinho de ver se pode fazer uso. Primeira coisa que fala, achado não é roubado. Mas achado, poxa, a pessoa viu, custava chamar o fulano. Você está esquecendo o teu celular. Isso vem de educação. A gente está falando dos mais velhos. No nosso país, o que tem acontecido? Os mais velhos, eles são tidos como careta, como lixo da sociedade. Quer dizer que toda a experiência que uma pessoa teve, ela tem pelo menos experiência de vida. Agora, quando a Torá fala de pessoas, você está pensando de pessoas que foram educadas no caminho de Deus desde a tenra idade.
Então, se ela tem 80 anos hoje, significa, arredondando, que ela tem 80 anos de conhecimento de Torá, que ela tem esses anos todos, que ela pôde ver muitas coisas, muitos ensinos, muitos debates, muito. Então, ela está rica por dentro. Diante de uma pessoa assim, os mais jovens têm que levantar. O mestre chega numa sala de aula, para a aula e todo mundo levanta. É um ensino. Sentar e conversar e ouvir. Mas aqui, como não está, como eu disse aqui no Brasil, os mais velhos não têm conhecimento religioso, de uma forma geral. O conhecimento que ele quer passar da vida dele, aí os netos ou as pessoas vão falar assim: ih, vovó, o mundo está diferente hoje. Ou seja, tudo aquilo que a pessoa aprendeu não tem validade hoje. Muita coisa pode não ter, mas sempre você tem como aprender com uma pessoa. Ou seja, você aprende com o mais novo, mas também aprende com o mais velho. A gente está sempre aprendendo. E, terminando sobre algo que não aprendeu, não tenha vergonha de falar: não aprendi isso. Quantas perguntas o meu filho me fez dentro do judaísmo que não sei. Não sei por quê, porque eu não aprendi isso ainda. E é assim que a gente vai crescendo, dando tempo ao tempo e reconhecer a verdade, né? Não sei. Eu já vi professor na faculdade, nosso professor, fazendo uma pergunta para ele, ele não teve vergonha de falar: esse assunto eu não sei. Nós tivemos uma pessoa aqui que muito mais velho, mais experiente que eu em ministério, direção de igreja, essas coisas, na época. Uma senhora veio e fez uma pergunta. Ele disse: olha, esse assunto eu não domino. Espera o Rafael terminar aquele atendimento lá, conversa com ele vai poder te ajudar. Não é bonito isso? E é vexame por acaso? Eu atendi uma época um senhor, quando ele sentou lá, uns 60 anos, eu era mais novo que hoje. E o assunto dele e tal, não vou falar qual é o assunto dele, mas ele olhou para mim, ele abaixava a cabeça, ele coçava a cabeça, e estava incomodado, né? Ele estava com vergonha de falar qual era o problema dele. Aí ele disse assim: olha, eu estou meio constrangido, eu estou com vergonha, um homem como eu, com 60, e falou a idade dele, buscar ajuda com você poderia ser meu neto. Entendeu? Você poderia ser meu neto e era eu para te ensinar, e não você me ensinar. Entendeu? Mas por outro lado, ele falou: mas eu tenho um problema, eu quero resolver o problema. É assim. Quando eu atendi outros pastores, eu ficava com vergonha de pôr a mão nele para orar. Nossa, era constrangedor demais. Porque, principalmente quando ele era muito mais velho, mais experiente. Entendeu? Aí a pessoa percebe isso e bem aquele rabino que um dia falou, né? Deus, recebe a minha oração, mas se Satã está no meio disso, Deus, faz o seguinte: recebe minha oração para Satã e tudo. Então, é assim, tem que ter essa liberdade. Ô fulano, não fique constrangido se eu sou pastor, se eu fui pastor, se eu sou rabino. Se eu tenho um problema e você pode me ajudar, então você tem que pôr a mão em mim, você tem que orar, você tem que levar isso para Deus, você tem que fazer isso, aquilo, faça, porque eu não tenho problema com o que tem que ser, eu quero ficar bem. Isso é louvável, é bonito, tá bom? Vamos parar por aqui, porque
Já tá bom, espero que vocês tenham. Aí, ó, o que eu falei demais? Dá um acesso de riso na pessoa aqui. O que eu falei demais? Vamos encerrar, vamos acabar. Ai. Tá bom então. Engraçado é japonês.